Olá! Meninos? Bom dia. Meu Deus do céu. Isso. Meu filho, você está conseguindo respirar direito? Meu Deus, que fraqueza. Vamos lá, pessoal. Bom dia de novo. Eita, menino, o negócio é sério. Será que o povo já foi almoçar e me abandonou aqui na minha aula? Deixa eu olhar quem é que ainda não foi almoçar. Glória, Ana Maria. Pode ser que esteja até comendo, né? E eu não esteja vendo, que ninguém bota aí para mostrar a câmera, né? Então, todo mundo escondidinho. Bom Tá, dia, Glória? Oi. Glória, Renata, Maria Eduarda, Silva, Ana Maria, Guilherme. Guilherme é o único que ainda arrisca colocar a foto, né, Guilherme? Bebendo aguinha aqui, porque eu tô, pessoal, com a garganta muito seca. Se hidratem, viu? Heitor, Raimundo Neto, Antônio Júnior, Gisele, Júlia, Yasmin Barroso está pelejando aí para entrar. Essa foto, eu vou aumentar bem que essa foto de vocês. Como é que eu aumento, Jesus? Que eu quero. Como é que eu faço? Eu queria guardar essa foto de vocês careca. Ai, depois mandem para mim aí a foto de vocês careca, viu? Ana Carolina entrou agora. Pronto, somos nós, né? Se alguém entrar mais aí, alguém já pode ter ido almoçar e tá voltando, né? Então, consegui me ouvir direitinho, né? Sim. O slide eu vou botar aqui agora, aumentar a tela. Deixa eu dar logo uma averiguada aqui, ver se não está faltando nada, tá não. Né? Hoje nós vamos concluir a nossa aula de eletricidade, né? Nossa aula de número 49. Deixa eu só dar uma conferida bem aqui, pessoal, na aula, para não ter que errar aí na hora de botar no slide. É a aula 49, sim. E aí, vocês já estão dando uma lidazinha no livro de vocês? Como é? Já estão tentando entender um pouco? Já fizeram alguma pesquisa na internet? Não, eu vou começar a estudar hoje, que eu estava esperando só a senhora postar os slides. Hoje os slides vão ser postados, tá bom? Os slides vão ser postados hoje. Eita, que tem uma pessoa que já gosta de botar esse L na minha aula. Vou bloquear aqui de novo. Eu vou descobrir quem é este L aqui. Deixa eu olhar bem aqui. Christian entrou na aula, né? Meu Deus do céu. Christian, meu filho. Não adianta botar o técnico para fora, não. Quando é que vai acabar essa teoria de que o técnico é que tem culpa de tudo, né? É assim mesmo, meu filho, é assim mesmo. O negócio está sério. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula, né? Todo mundo aí já com fome. É por isso que a aula vai ser boa. Vamos se alertar aí, vamos Bom abrir dia. os olhos e abrir bem os ouvidos para a gente escutar, né? Bom, na última aula, deixa eu só voltar aqui o slide. Sim. Na última aula, a gente tinha falado sobre o método da indução, né? Que é o único processo de eletrização que a gente não tem a junção dos materiais, né? O toque dos materiais. A gente faz esse processo aqui a uma certa distância. É claro, pessoal, que não é metros, distância, coisa de um dedo assim de largura. Apesar que meu dedo é mais grosso, mas quem tem o dedo fino, pelo menos 2 dedos aí, tá? Então, vamos só relembrar um pouquinho aqui esses processos de eletrização. Ver se vocês fixaram a nossa aula de ontem.
Qual foi o primeiro processo que eu falei para vocês? Ai. Hein? Alguém lembra qual foi o primeiro processo que eu falei? Ó, como é que chama isso aqui? Atrito? Isso! Atrito! Bom, já que a gente já sabe o nome do primeiro processo, agora eu vou fazer a outra pergunta em relação a ele. Os dois materiais, quando eles vão ser atritados, qual é a condição deles? Eles vão estar neutros, ou eles vão estar eletrizados, ou um vai estar neutro e o outro vai estar eletrizado? Qual é a condição para que aconteça o atrito? Os dois são neutros? Isso. Então, os dois materiais precisam estar neutros. Aí, quando acontece o atrito, é aquele material que tem tendência a perder seus elétrons mais externos, ele vai transferir esses elétrons para o material que vai ter tendência a receber. Sempre, pessoal, quando você faz o processo do atrito, um material vai ter tendência a perder e o outro a ganhar os elétrons, né? Então, eles vão adquirir carga o quê? De sinais opostos. Só que essa carga ela vai ter o mesmo valor numérico. Então, preste atenção. Ela vai ter sinais opostos, mas o valor da carga é a mesma para ambos os materiais. Aí, quando acontece o atrito, esses materiais, após o atrito, eles vão se atrair ou eles vão se repelir? Se repelir? Isso. É? Não. Vão se atrair. Um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Então, cargas opostas se atraem, né? Os diferentes se atraem, os iguais é que se repelem, né? Segundo processo que a gente falou, vocês lembram? Ó. Ó. A gente não atrita, a gente só toca um no outro. Como é que se chama isso? Esse é o nome? O nome é o contato. Você vai apenas ter um contato. Bem, no contato, pessoal, um corpo vai estar em qual condição e o outro corpo vai estar em qual condição? Neutros, eletrizados, como é a situação dos corpos? Hein? Ó, um corpo ele vai estar eletrizado e o outro não. O outro precisa estar neutro. Quando os dois se tocam, dependendo de qual carga, de qual sinal de carga está o corpo eletrizado, é que nós vamos saber se elétrons do corpo eletrizado vão passar para o corpo neutro ou se elétrons do corpo neutro vai passar para o corpo eletrizado. Se o corpo eletrizado estiver positivamente, então elétrons do corpo que está neutro vão ser atraídos para esse corpo eletrizado. E ambos ficarão com cargas de sinais iguais. Sinais iguais, pessoal, não é a mesma carga, não, tá? Então, os dois ficarão positivos. Se for o contrário, se o corpo eletrizado ele tiver carga negativa, né? For negativamente eletrizado. O que é que vai acontecer? Os elétrons que estão em excesso desse corpo vão passar para o corpo neutro. E aí esse corpo neutro ele vai ficar com excesso de elétrons também. Ambos ficarão negativamente eletrizados. E em todos os casos aí vai haver uma repulsão. Os materiais vão se repelir, né? Aí temos o processo. Vocês lembram como é que a gente calcula a carga resultante do processo de contato? Vocês lembram?
Como é que a gente faz? A gente pega o valor da carga de ambos os materiais, soma e divide por 2. Aí a carga resultante é o que vai ficar em ambos os corpos quando o processo terminar, certo? Outra coisa, pessoal. O terceiro processo, que é esse aqui que está na tela, a indução. Alguém poderia me dizer como é o processo da indução se o corpo indutor estiver carregado negativamente? Alguém sabe me dizer como é que é o processo que a gente faz aí, o passo a passo? Qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente vai ter um material que está neutro, né? E o outro material vai estar carregado negativamente, eletrizado negativamente. A primeira coisa que a gente faz é encostar o indutor no induzido. Não é tocar, é apenas encostar, sem haver o toque. O que é que vai acontecer? O corpo que não está eletrizado, o corpo neutro, ele vai passar pelo processo da indução. O que é esse processo da indução? As cargas desse corpo, que tem sinal oposto ao do induzido, vão ficar direcionadas para o lado do induzido. E as cargas iguais à do induzido vão ser jogadas para o lado oposto, né? Como eu mostrei aqui para vocês. É porque o processo de indução, pessoal, é o processo que os alunos têm mais dificuldade de entender, certo? Então, eu vou fazer o desenho aqui, que o desenho vai ficar melhor, para vocês entenderem. Tá? Vou pegar aqui um slide em branco. Vou fazer o desenhozinho aqui para vocês entenderem o passo a passo. Então, primeiro, ó, você vai ter o corpo neutro, tá? Eu vou ter aqui um corpo neutro, sem carga. Eu vou chamar esse corpo de A. E aí você vai ter um corpo eletrizado negativamente. Eu vou chamar de corpo B. Então, esse daqui, pessoal, ele está eletrizado negativamente. Quando eu fizer o processo da indução, o que vai acontecer nesse corpo A? Vai haver um realinhamento das suas cargas internas. Como o corpo B é negativo, ele vai atrair para o seu lado aqui as cargas positivas do corpo A, certo? E vai repelir a parte negativa do corpo A, né? Porque vai haver a repulsão. Aí, aqui é o processo da indução em si. Aí, o que é que você faz? Você vai pegar esse corpo A aqui e vai ligar ele à Terra, que a gente chama do processo de aterramento, tá? O que é que vai acontecer? Durante o processo do aterramento, como esse corpo B ele é negativo, então ele vai repelir os elétrons que estão no corpo A para a Terra. Vai haver uma repulsão aqui dos elétrons, tá? Partículas negativas serão descarregadas na Terra. Se o corpo B ele fosse positivo, seria o contrário. Ele ia atrair elétrons da Terra para o corpo A. O que faz esse processo, pessoal, de deixar ir para a Terra e retirar da Terra elétrons, vai depender do corpo que é o induzido aqui. Ele é que vai fazer o corpo A passar por esse processo, ou de receber elétrons, ou de doar seus elétrons para a Terra, né? Induzido. Como ele é negativo, ele vai fazer as cargas negativas do corpo A descer para a Terra. E o que é que vai acontecer? Aí você vai cortar o fio terra, pessoal. Você vai cortar o fio terra, você não afasta o material induzido. Deixa ele na posição onde ele está. Aí você vai cortar aqui o fio terra, né? Você vai fazer a separação dele aqui. Quando você corta o fio terra, é que você vai afastar o induzido. Aí, quando você afasta, o que é que vai acontecer como resultado? Aqui, né? O resultado. O corpo A, ele vai sofrer um agrupamento de suas cargas. Como ele perdeu elétrons para a Terra,
Então, ele vai agrupar suas partículas positivas que estão em maior quantidade, organizando elas em todo o sistema. E o corpo B, que é o induzido aí, ou desculpe, pessoal, é indutor. Fala, meu Deus, Professor, aqui é o indutor. Oi, eu tinha saído da aula porque minha internet tinha caído, só que eu voltei. tá bom, com quem é que eu falo? Jorge, Ô, Jorge, tá aí. Tá? Eu estou só terminando de dar uma explicaçãozinha aqui. Pessoal, desculpa que é indutor, viu? O que tem carga é o indutor, o outro é que é induzido. O A aqui é que é o induzido, viu? Induzido. Então, estão vendo aí o resultado? O resultado é que eles ficarão com cargas opostas. Então, quando termina o processo da indução com o aterramento, né? Esses materiais aqui, eles vão sofrer a atração e não repulsão entre si. Então, o único processo, pessoal, que vai sofrer repulsão é o contato. O contato é que vai fazer os materiais se repelirem. Já a indução e o atrito, esses materiais, eles vão se atrair uns aos outros. Tá bom? Então, entendeu aí como é o processo da indução? Induz, depois liga o fio terra, depois de um certo tempo, corta o fio terra, aí afasta o indutor e aí você vai ter o alinhamento das cargas no corpo que foi induzido. Tá bom? Bom, já na aula de hoje, a gente vai falar de circuito elétrico, pessoal. Os circuitos elétricos, pessoal, são dispositivos que têm uma série de materiais, né, para que ele funcione perfeitamente. Nós vamos falar sobre cada um desses materiais aí que nós vamos ter, desses dispositivos que nós vamos ter. Então, é um conjunto de dispositivos elétricos e condutores que ligam os dispositivos elétricos entre si. Esses condutores, quando eu falo aqui, pessoal, são fios, tá? Fios de metálicos. Principalmente, pessoal, que tipo de fio a gente usa? Qual é o tipo de metal que é mais usado para fazer a corrente elétrica circular aqui na nossa casa, na casa de vocês? Cobre. Cobre, certo? Toda fiação que tem na casa de vocês, na rua, né? Ela é feita de cobre. E tá tendo um roubo danado aí dessas fiações. O povo é doido, viu? O povo rouba cobre, tem gente que morre levando choque. É uma loucura. O povo, para fazer as porcarias, é impressionante, arriscando a vida direto, professor, né? Oi? um tempo meu pai, né, foi para uma formatura de uma sobrinha dele e ele estacionou o carro, pois roubaram o step dele. Ah, também acontece muito disso, viu? Vocês sabem o preço do pneu? Tá caro. Ó, o pneu do meu carro mesmo, eu coloquei um step, tava sem um step, aí eu lembrei e fui colocar. Meu Deus do céu, 372 Então, uns o 400 step do meu conto, carro. 400 E olha reais. que o aro do meu carro é aro 15. É um palho. Aí tu vai aumentando aí o pneu de um é uma Hilux, né? Aí um pneu de uma Hilux deve ser para mais de R$ 500. É porque tá um bem caro. Pensa como tá caro isso aí, né? Então, pessoal, o povo tá roubando tudo. Teve um tempo aí que estavam roubando tênis, porque tênis se tornou uma coisa caríssima. Agora, sabe o que é que estão roubando? Bicicleta. Esse pessoal que está andando, eu não sei aqui em Pix, mas eu vi a reportagem que lá em Teresina está tendo um roubo muito grande de bicicleta. Porque tem bicicleta que custa 1.000, mas tem bicicleta que custa 20 mil, 30 mil, né? E as pessoas, quando querem, gostam de uma coisa, investem nisso. E aí estão se aproveitando disso também. É impressionante. Diga aí, meu filho. Eita, tá falando comigo? Ele tinha. Ai, vamos falar aí alguma coisinha? Não, né? Posso continuar a aula, né? Bom, quais são os Pode. tipos de circuito elétrico, pessoal? Os tipos de circuito elétrico, nós temos dois, em série e em paralelo, né? O circuito em série, pessoal, é o circuito que a gente não usa em casa. Por que a gente não usa esse circuito em casa?
Porque quando você tem um circuito em série, vai ter um único caminho que a corrente elétrica vai percorrer. Um único caminho. Eu vou mostrar aqui para vocês o desenho. Ó, você vai ter aqui os fios, mas se você observar, vai ser um único caminho a ser percorrido. Um único, né? Ele começa aqui, aí vem aqui para esse outro fio amarelo, vem aqui nas lâmpadas, ó, e volta de novo. O que é que acontece aqui? Por que é que ele não deve ser usado nas residências? Porque se uma lâmpada dessa queimar, pessoal, a outra não vai funcionar, não. É o que acontece se fosse na nossa casa. Se fosse na nossa casa, bastava uma lâmpada queimar que o resto da casa não funcionava mais. Nem geladeira, nem TV, porque era um circuito simples. Você fechando uma parte desse circuito, ele não funciona mais. Sabe onde é que a gente vê muito esse tipo de circuito aqui? Hoje já se mudou um pouco, mas ainda a gente vê muito naquelas lâmpadazinhas de árvore de Natal. Os pisca-pisca. Tem uns pisca-piscas hoje em dia que já são mais modernos, mais caros. Você pode ver que ele tem vários caminhos, tem vários fios, né, lado a lado. Mas os mais baratos, você só vê um caminho apenas de corrente elétrica. Aí, quando uma lâmpadazinha daquela queima, que não é difícil não, porque elas derretem com calor, acredita? Você, quando liga elas na energia, com o tempo, aquele plástico que envolve elas derrete. Aí queima. Se uma daquelas queimar, pronto, o pisca-pisca já não presta mais. Não funciona. Agora, já tem os mais caros, que tem até 3 caminhos diferentes. Então, quando uma lâmpadazinha daquela queima, só um dos caminhos não vai mais acender. Os outros continuam piscando, né? Então, é por isso que o circuito em paralelo é mais eficiente. Então, o que é que tem no circuito em série? A corrente elétrica percorre um único caminho. Se uma lâmpada apaga, todas irão apagar. Se as lâmpadas brilham com menor intensidade, pessoal, é porque no circuito tem muita lâmpada. Ó, presta atenção. Se você tem um circuito em série, quanto mais lâmpada você colocar no circuito, menos brilho as lâmpadas terão. Porque a corrente elétrica é uma só para todas as lâmpadas. Porque é um circuito só. Então, como é uma única corrente para todas as lâmpadas, essa corrente, o valor dela, vai ser dividido em todas as lâmpadas que tiver no circuito. E aí essa intensidade vai diminuir. E essa lâmpada não vai brilhar muito. Então, se eu tenho um circuito com 2 lâmpadas e um circuito com 10, as lâmpadas que estão apenas em dupla, aí, só 2, elas vão ter um brilho muito maior do que um circuito em série que tem 10 lâmpadas. Certo? E esse é um circuito menos eficiente. Vou mostrar aqui agora para vocês o que é que tem no circuito em paralelo, de vantagem, né? A corrente vai passar por caminhos diferentes, isso aí já é uma vantagem. Então, você pode ter 2 lâmpadas apenas, uma em cada caminho, ou você pode ter 50 lâmpadas. O brilho não vai mudar. Por quê? Porque como você tem caminhos diferentes no circuito, essa corrente elétrica, ela não vai ser dividida entre todas as lâmpadas, certo? Se uma lâmpada apaga, as outras continuam a brilhar, desde que não esteja no seu mesmo caminho, né? As lâmpadas brilham com mais intensidade e é o circuito mais eficiente, que é o circuito que a gente tem nas nossas casas, nos comércios aí, né? Onde tem prédio, onde tem moradia, é o circuito em paralelo. Vocês estão vendo aqui agora que são 2 caminhos. Por que são 2 caminhos? O fio vermelho, ele vai tocar a primeira lâmpada e depois ele vai tocar aqui a segunda lâmpada. É diferente daqui, pessoal, ó. O fio vermelho, ele passa para uma única lâmpada. É um único caminho aqui. E o fio amarelo também vai fazer um único caminho. Vai passar pelas 2 lâmpadas, mas num único caminho. Já é diferente aqui, ó. O fio vermelho, ele vai passar primeiro pela primeira lâmpada aqui, depois é que ele vai para a segunda lâmpada. E o amarelo faz o mesmo processo aqui, ó, até voltar. Quando um desses fios aqui se rompe, ou então uma dessas lâmpadas, elas não funcionam, a outra vai funcionar.
Foi o que ele deu aqui, ó. Ele tirou a lâmpada do circuito aqui, o primeiro, ó, e a outra continuou a brilhar. Por quê? Porque a corrente elétrica vai conseguir chegar lá e voltar novamente. A corrente, pessoal, ela sempre tem que ir de um polo para o outro. Sempre tem que ir de um polo para o outro. Certo? O polo oposto. Aí temos aqui, pessoal, quais são esses elementos? Alguém está falando comigo aqui no chat? Deixa eu ver se há alguma pergunta sobre esse assunto. Deixa eu olhar aqui, só um momentinho. Ah, sim. Aqui, ele tem fios de cores diferentes. É só para você perceber que são caminhos diferentes. Tá bom? É só para destacar isso aí. Fica mais fácil você entender o circuito quando você coloca as cores diferentes aí para você entender os caminhos, viu? Mas não quer dizer que o fio tem cores diferentes no circuito, não. Porque o mesmo fio você vai usar para fazer tudo. Se você compra um fio da cor azul, tudo vai ser azul, né? Aqui foi só para o desenho ilustrar os caminhos diferentes. Você saber diferenciar aí os caminhos. Tá bom? Legal? Bom, o que é que tem no circuito elétrico, pessoal, para ele funcionar? Primeiro, tem que ter um gerador elétrico. O que é um gerador elétrico? É um dispositivo capaz de transformar em energia elétrica qualquer outra forma de energia. Então, qualquer outro tipo de energia, você usando um gerador, ela é transformada em energia elétrica. Pessoal, existe um princípio que é o princípio da conservação das cargas. Outra coisa, existe um princípio também que diz o seguinte: a eletricidade, ela não, a eletricidade não, a energia, ela não pode ser criada nem destruída. Ela apenas pode ser transformada. Transformada em quê? Você tem uma energia e aí transforma ela em outro processo, em outro tipo de energia. Vamos voltar lá para o início do ano, na aula de física ou de química. Não sei se vocês lembram, quando eu falei dos tipos de energia. Eu falei de energia eólica, energia elétrica, química, nuclear, térmica, né? A biomassa. Eu falei dessas energias tudinho. Aí eu dei um exemplo assim para vocês. Você tem um ventilador que é ligado na tomada. Vocês ainda saberiam me dizer qual é a energia de origem e qual é a energia que vai ser transformada? Você vai ter uma energia inicial, que é aquela que vai fazer o ventilador funcionar, e quando o ventilador funciona, ela transforma essa energia inicial em outra forma de energia. Vocês sabem me dizer? Um ventilador. Energia elétrica e térmica. E energia cinética. Os dois acertaram aí, só que de maneira incompleta. Você tem energia elétrica, que é a energia de origem, aí ela vai ser transformada em energia cinética, porque as paletas do ventilador vão se movimentar, e Heitor disse que energia térmica, também energia térmica, porque o motor do ventilador vai esquentar, vai aquecer. Então, você tem a elétrica se transformando em térmica e cinética. Então, é o que acontece aqui, pessoal. Você precisa de um gerador para que isso aconteça. Lá dentro do ventilador, tem um pequeno geradorzinho que vai fazer esse processo. Eles podem ser químicos ou mecânicos, né? Esses tipos de geradores aqui. Podem ser do tipo químico ou pode ser do tipo mecânico. Tá aí, pessoal. Quais são os geradores que a gente mais conhece? As pilhas e as baterias. São geradores que a gente costuma ter mais nos aparelhos. Pilhas e baterias são consideradas geradores, né? Aí, outro tipo de material que tem que ter no circuito elétrico, receptor elétrico. O que é que esse receptor faz? Esse dispositivo aí, pessoal, vai transformar a energia elétrica em outra modalidade de energia. O receptor é o inverso do gerador. O gerador pega qualquer forma de energia e transforma em elétrica. Já o receptor, ela pega a elétrica e transforma em outras formas de energia. Desculpa, eu vou fazer uma correção. É o que tem dentro dos aparelhos, são os receptores.
porque você vai ter energia elétrica, que você liga a maioria na tomada, né? E vai transformar a energia elétrica em outra modalidade de energia, né? Agora, essa modalidade de energia, ela não é exclusivamente térmica, tá? Ela não é uma modalidade que transforma praticamente só em energia térmica, não. Quem vai fazer esse processo aí de transformar energia elétrica em exclusivamente térmica é esse outro materialzinho aqui, pessoal. Resistor. Olha, cuidado para não confundir essas palavras na minha atividade, tá? Receptor, resistor, são bem parecidos, né? Sim, um receptor elétrico, pessoal, é um motorzinho. Isso aqui a gente costuma comprar na internet para a gente montar essas coisas que a gente faz em feiras de ciências, né? Uns motorzinhos pequenos. A gente pode até pegar nesses carrinhos que vocês têm aí de brinquedo e tirar o motorzinho que é um receptor elétrico, né? O resistor. Já o resistor é um dispositivo que transforma toda a energia elétrica consumida integralmente em calor. Então, o receptor vai pegar toda a energia elétrica que está tendo no sistema e vai transformar essa energia exclusivamente para energia de calor, energia térmica. Não transforma em outra modalidade, não. É energia térmica. Exemplo, aquecedores, né? Vou botar aqui a figurinha, ferro elétrico, né? Chuveiro elétrico, pessoal, lâmpada comum, né? Fios condutores em geral, né? Eles são chamados de resistores, é o tipo de dispositivo. Passando aqui para frente, a gente tem os dispositivos de manobra. O que é esses dispositivos de manobra, pessoal? É tipo essas tomadas que a gente acende e apaga a luz dentro do quarto da gente. É um dispositivo de manobra, né? São elementos que servem para acionar ou desligar o circuito elétrico. Então, a luz só acende quando você aperta o botãozinho para que o circuito funcione. Quando você aperta o botãozinho no sentido oposto, você vai cortar a passagem de corrente elétrica. Então, você vai abrir o sistema, né? Então, quais são esses tipos de dispositivo de manobra? As chaves e os interruptores. Dispositivo de segurança. Isso aqui, pessoal, nós temos praticamente dois mais conhecidos, que é o fusível, que é esse primeiro bem aqui, ó. Eu desenhei aqui para vocês. Ele é mais ou menos assim, pessoal, desse tamanhozinho, ó. Tem uns que são pequenininhos, mas a maioria é desse tamanhozinho aqui, né? Não é muito grande, não, viu? Aí temos os disjuntores, que são esses aqui, pessoal, do lado. Então, para que esses dispositivos de segurança? Às vezes, pessoal, a corrente elétrica que está passando na nossa casa, ela vem muito forte. E essa força, ela pode ocasionar num curto-circuito na casa. Num curto-circuito, assim, ela pode fazer os aparelhos queimarem. Então, qual é a função desses dispositivos de segurança? Quando eles percebem que a corrente elétrica está acima daquela que o aparelho tem capacidade de suportar, ele vai interromper essa passagem de corrente elétrica. O que é que acontece no fusível? Esse daqui, o primeiro. Ele vai queimar. Ele queima, ele tipo que derrete, né? Aí você precisa substituí-lo. Ele é o mais barato, né? Ele não tem como ser reaproveitado. A partir do momento que o fusível é usado, você tem que trocar por outro. Eles são baratinhos, pessoal, não são caros, não. Aí, os disjuntores. Os disjuntores, eles são mais caros, mas eles são sempre reaproveitados. Eu não sei, alguns ar-condicionados que tem lá na nossa escola, eles têm disjuntores. É um botãozinho preto, pessoal. Aqui nesse exemplo, ele está vermelho. Aquele botãozinho, quando a passagem de corrente elétrica, por exemplo, por uma central de ar daquela ali está muito forte, ele desliga, ele dá um estalo. Você escuta. Tchê! Quando você vê, ele baixou sozinho. Ali não é espírito, não, viu? Nem alma ruim, não, viu? Ufa. Porque tem gente que quando vê uma coisa assim, diz, eita, é espírito, é alma. É não, viu? Aquilo ali é a função do disjuntor. Ele desliga automaticamente para interromper a passagem de corrente elétrica e a central de ar não queimar. Tá? Aí você é só ir lá e religar novamente, porque, infelizmente, o disjuntor desliga, mas ele não liga sozinho de novo, não. Ele só faz desligar automaticamente, tá?
Aí tem os dispositivos de controle. Que dispositivos são esses? Olha, pessoal, nós temos voltímetros, nós temos galvômetros, como é o nome, meu Deus? Galvômetros, galvanômetros, que às vezes eu me confundo. Aí temos os amperímetros também, certo? Qual foi os exemplos que eu botei aqui? Eu botei um exemplo de amperímetro e um exemplo de voltímetro, né? Eles são utilizados, pessoal, para medir a intensidade da corrente elétrica. E a DDP, que é diferença de potencial. DDP, diferença de potencial. A gente pode chamar essa DDP de voltagem, e a gente pode chamar essa DDP também de... Ai, meu Deus. Tensão elétrica, tá? Então, você pode chamar DDP, pode chamar voltagem, pode chamar tensão elétrica. É a mesma coisa, tá? Vocês vão ver como é que se calcula essa DDP. E ela serve para saber, pessoal, como é que está essa passagem de corrente elétrica entre os aparelhos, né? Aí, assim, a pessoa que trabalha com essa parte de eletricidade, ela tem condição de ajeitar o sistema, né? Para nem passar corrente de mais e nem passar corrente de menos, né? E esses aparelhinhos aí, eles medem, fazem essa medida. Bom, o que é essa diferença de potencial que eu disse para vocês? Esse U aqui, ó, esse U maiúsculo. Como é que a gente calcula ele? Calcula pela multiplicação do resistor, da resistência, vezes a intensidade da corrente. Essa intensidade da corrente, pessoal, ela vai depender do sistema em si. E a DDP aqui, que é o U, vai depender também. Por exemplo, a DDP de baterias é 12 volts. A DDP de uma pilha é 1,5 volts, né? Aqui nas residências, a gente tem 110 a 220 volts, né? Eu acho que aqui em Picos é 220. Não é verdade? Eu acho que é. Né? Em Picos é 220 mesmo. O que é que acontece se tu tentar ligar um aparelho? É por isso que, às vezes, comprar coisas na internet, você tem que prestar bastante atenção, principalmente esses materiais eletroeletrônicos. Quando você for comprar, você tem que ver a voltagem desse material, porque dependendo do estado, pessoal, nós temos voltagens diferentes. Por exemplo, eu comprei lá na Bahia, lá em Salvador, um som, há muito tempo atrás. Só que eu não prestei atenção na voltagem, nem tive curiosidade de perguntar a voltagem. Eu achei que todo aparelho comprado em loja servia para qualquer lugar. Lá em Salvador, a voltagem é 110. Aqui em Picos, a voltagem é 220. O que foi que aconteceu quando eu liguei meu aparelho aqui? Queimou. Queimou. Como é que a voltagem é maior, 220, quando eu coloquei o aparelho de 110, o bicho ficou cheirando a fumaça mesmo, a coisa queimada. Quando eu fui atrás, queimou a placa. Aí eu ainda tive esse gasto. O pior, eu não podia nem recorrer à garantia, porque o erro foi meu. Eu comprei em outro estado, né? E trouxe para cá. Só que hoje, pessoal, tem uma vantagem. No tempo que eu comprei, não tinha essa coisa de você ter aparelhos chamados de bivolts. A maioria dos aparelhos eletrônicos que a gente compra, eles são bivolts. Eles suportam tanto 110, como eles suportam 220 volts. Por exemplo, você às vezes quando viaja e fica hospedado nesses hotéis, tipo resort, ou até o mesmo comum, você pode observar, no quarto, às vezes, você tem 2 tomadas. Aí, nessas 2 tomadas, ele identifica 110 e 220. É justamente, pessoal, por quê? Porque tem pessoas que vêm de lugares que é 110 e tem pessoas que vêm de lugares que é 220. Então, é para você não queimar seus aparelhos quando for botar, por exemplo, o celular para carregar, né? Então, é para evitar esse tipo de reclamação. Eles já fazem essa distinção, eles colocam os 2 tipos de DDP que tem nas tomadas para você não se equivocar. Se você se equivocar, aí o problema é teu. Toda pessoa tem que saber qual é a voltagem do lugar onde mora. Tá? E aqui em Pix é 220. Então, pessoal, ó, vocês vão calcular essa formulazinha. Vai ser uma das fórmulas que nós vamos usar, fora a fórmula lá da intensidade e fora a fórmula do cálculo da carga
que é pelo número de elétrons e o valor de um elétron, né? São essas fórmulas que nós vamos trabalhar. Calcular resistência e calcular potência elétrica vai ser por mês de novembro, tá? Nós vamos aprender os tipos de resistores em série paralela e misto e vamos aprender como é que calcula intensidade, DDP e potência quando a gente trabalha com resistores. Menino, vocês dá um toque aí quando a aula tiver acabado. Que hora é que acaba essa aula? É 11h30, né? Não? Eu mandei mensagem para a senhora no chat. Ai, eu não vi, meu filho. Eu vi piscando aqui. Ó, e só para concluir aqui rapidinho, nós temos a associação de pilhas em série e temos a associação de pilhas em paralelo. Mas aí eu vou entrar com mais detalhe na próxima aula. E na próxima aula nós já vamos começar a resolver os exercícios do livro, tá? Porque o que falta terminar para complementar é só essa parte aqui, tá bom? E aí a gente já começa os exercícios do livro. E eu posto as coisas para vocês hoje. Deixa eu só dar uma conferida quem é que está na minha aula, que não foi almoçar ainda. O assunto desse mês é só esse, tio? Meu amor, o assunto desse mês é praticamente só eletricidade. Aí no próximo mês a gente vai ver ainda um pedaço de eletricidade e magnetismo. Entendi. Tá? E magnetismo. Oxi, Camila. Chegou. Oi, tia. Chegou agora, minha filha? Não, tia, eu estava aqui há muito tempo. Ah, é porque você respondeu oi, tia. Aí... Deixa eu ver, Guilherme. Hoje é dia 7, né? Guilherme, Gisele. Aí, deixa eu ver quem é que está mais aqui. Davi, Camille e Glória. Presente. Camille e Glória. Vou botar aqui o nome de Davi, que Davi não estava na minha primeira aula. Aí tem Heitor, Raimundo, Renata. Tem Gisele, Maria Eduarda Silva. Ana Maria, Yasmin Barroso e Ana Carolina. Ana Carolina. E para terminar, temos Antônio Júnior. Caio e Isabela. Júlia, Jorge, Cristian, Milena, e Gabriela e Maísa Dantas. Meus filhos, um beijão, tá? Até a aula de amanhã. Sim. Tchau, tia. Tchau, Bom dia. Bom dia. Bom almoço. Tchau.